O vídeo de hoje é sobre as 3 escalas termométricas, Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Eu sou a professora Michele do Carmo e te convido a juntos fazermos as conversões de temperatura nessas escalas. Caneta e papel na mão, porque você vai precisar. Simbora calcular. Vamos começar pelo mais fácil, claro, converter temperatura de Celsius para temperatura de Kelvin. Atenção, pois nós vamos utilizar variáveis para cada uma das temperaturas. Temperatura de Celsius, a variável vai ser TC e a temperatura de Kelvin vai ser TK. Vamos lá converter. Comece anotando a fórmula. A temperatura de Celsius é igual à temperatura de Kelvin menos 273. Vamos converter 42 graus Celsius para a temperatura de Kelvin. Vou repetir a fórmula para você não se perder durante o cálculo. Substitui a variável TC por 42 graus Celsius e repete o restante da fórmula. Temperatura de Kelvin está positivo, passa para lá negativo. 42 troca de lugar, vem para cá também negativo. Então vai ficar menos temperatura de Kelvin igual a menos 42, menos 273. Como a variável está negativa, multiplica por menos 1, fica tudo positivo. Soma e o valor vai ficar temperatura de Kelvin igual a 315 Kelvin. Agora vamos fazer o inverso. Nós vamos converter a temperatura de Kelvin para a temperatura de Celsius. A fórmula é a mesma, a diferença é que nós vamos substituir a variável TK pelo valor da temperatura de Kelvin e fazer a conversão para encontrar o valor em Celsius. Vamos converter 312 kelvins para a temperatura de Celsius. Repete a fórmula para não esquecer, temperatura de Celsius é igual. Onde tiver a variável TK, você vai substituir pelo valor da temperatura, que é 312 menos 273. Subtrai os valores, temperatura de Celsius é igual a 39 graus. Agora vamos converter a temperatura de Celsius para a temperatura de Fahrenheit. Anote a fórmula, temperatura de Celsius sobre 5 é igual a temperatura de Fahrenheit menos 32 sobre 9. Temperatura de Celsius que usaremos para conversão é 42 graus. Onde tiver a variável TC, você substitui por 42 e repete o restante da fórmula. Aí vai ficar 42 sobre 5 é igual a temperatura de Fahrenheit menos 32 sobre 9. Divide 42 por 5, vai dar 8,4, é igual a temperatura de Fahrenheit menos 32 sobre 9. O 9 está dividindo, vai passar a multiplicar o 8,4. Vai ficar 8,4 vezes 9 é igual a temperatura de Fahrenheit menos 32. 8,4 vezes 9 dá 75,9. E aí repete o restante da fórmula. Temperatura de Fahrenheit está positivo, passa para o outro lado negativo. Vai ficar menos temperatura de Fahrenheit é igual. 75,9 está positivo, passa para cá negativo. Vai ficar menos 75,9 menos 32. Multiplica por menos 1 e vai ficar tudo positivo. Soma os valores, temperatura de Fahrenheit vai ser igual a 109,2 graus Fahrenheit. Agora vamos fazer o inverso, converter 100 graus Fahrenheit para a temperatura de Celsius. A fórmula é a mesma. O que vai mudar é onde substitui os valores, que será na temperatura de Fahrenheit. Então vai ficar assim, temperatura de Celsius sobre 5 é igual. Na temperatura de Fahrenheit você vai colocar o valor de 100 graus e repete o restante, menos 32 sobre 9. Assim, temperatura de Celsius sobre 5 é igual. Subtrai 100 menos 32 e divide por 9, vai dar 7,6. O 5 está dividindo e vai passar a multiplicar o 7,6. Logo vai ficar temperatura de Celsius é igual a 5 vezes 7,6. Multiplica, vai dar temperatura de Celsius é igual a 38 graus. Que bom que você ficou até aqui. Eu espero que o vídeo tenha sido útil para você. Nos vemos na próxima. Até lá!